dia 20 de maio de 2021, fizemos a cobertura da vacinação das pessoas com deficiência permanente, maiores de 18 anos, no município de Maricá. Uma ação que foi chamada de Dia D da Vacinação, que vai ser feita por todo o município. E lá no local entrevistamos algumas personalidades e autoridades do município, tais como a doutora Simone Costa e Silva, secretária de Saúde, Marquinho da Juventude, vereador-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara Municipal, Renê Lazari, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Clodoaldo Silva, nosso medalhista paralímpico de natação, conhecido como Tubarão. É o primeiro passo para o nosso retorno, para que sejamos a voz da pessoa com deficiência. Estamos aqui com Renê Lazari, presidente do CONDEF, um dos fundadores do CONDEF de Maricá, uma figura muito conhecida na cidade, uma figura que está sempre na luta pelo direito das pessoas com deficiência. E pela informação que nós temos, né, o mérito hoje de conseguirmos essa vacinação das pessoas com deficiência acima de 18 anos cabe ao Renê, vez que a legislação que permitiu essa prioridade também deixou aberto aos municípios fazerem de acordo com a disponibilidade de vacina e calendário do município de prioridades. E, como todos sabem, temos uma dificuldade grande de vacinas. A cidade de Maricá tentou comprar do Butantan, depois tentou comprar da Rússia, não conseguiu. Ficamos à disposição do Ministério da Saúde e houve um esforço a mais por parte de Renê para conseguir esse dia de vacinação que irá se repetir nos outros distritos. Renê, fala para mim um pouquinho, Renê, como é que foi isso, como é que foi a receptividade, qual a importância dessa data e, principalmente, qual a importância dessa conquista do CONDEF? A importância é total, né, Vicari? Eu tive aqui alguns testemunhos de mães que me procuraram ali, super emocionadas e felizes, né, por terem conseguido imunizar seus filhos, e mesmo pessoas que com deficiência, né, estão conseguindo alcançar essa vitória. É um momento assim, porque você fala que o mérito é meu, mas o mérito é de todo o segmento e de todas as pessoas com deficiência, porque não se trata somente de um PNI, né? Nós temos que entender que esta prioridade a qual o CONDEF buscou que seja garantido, que é o trabalho do CONDEF garantir os direitos da pessoa com deficiência e buscar melhorias na política pública. Essa prioridade ela já consta em lei, em todas as leis, em todos os tratados que nós temos no nosso país. E ele estava sendo desrespeitado. Não obstante a importância dos idosos, entendeu? Mas a mesma prioridade que os idosos têm, nós temos também como pessoa com deficiência, principalmente em momentos de excepcionalidade a qual nós estamos vivendo. Isso está na nossa lei 13.146. Agora, é uma vitória também que eu agradeço também à Secretaria de Saúde, através da secretária Simone e da doutora Solange, também a subsecretária, que teve uma receptividade muito boa para o CONDEF, entendeu a nossa questão, a nossa demanda, e junto com elas o CONDEF trabalhou durante umas 2 semanas, elaborando e pensando como seria feito esse movimento, e chegamos a esse entendimento de fazer o dia D, pelo menos uma vez por semana em cada distrito, começando aqui pelo primeiro distrito de Maricá, aqui em Itapeva. Eu acho que está sendo muito bom, as pessoas estão aceitando muito bem, e vale a pena lembrar que não são pessoas com comorbidades, são pessoas com deficiência. Existe essa diferença. E os pais também, cuidadores, não estão contemplados nessa leva ainda. Renê, muito obrigado. Foi bom você ter falado, porque os cuidadores também eles foram agraciados com um decreto estadual de prioridade. Mas também as pessoas têm se queixado, a Secretaria de Saúde de Maricá não está vacinando o cuidador e é prioridade. É prioridade. Mas a prioridade que foi dada de acordo com a disponibilidade de vacinas.
E a disponibilidade de vacinas não é o município que estipula. Fica o município na dependência da quantidade de vacinas do Ministério da Saúde. Não é isso, Renê? É isso aí. É justamente isso. A própria lei que diz que é a prioridade para a pessoa cuidadora, ela deixa lá no finalzinho dizendo isso, que está condicionado a quantitativo de vacinas e o município tem autonomia para fazer valer essa prioridade ou não. Boa tarde. Becari, é muito difícil fazer uma campanha de vacinação sem você ter vacina. E a gente começou a campanha de vacinação com uma instabilidade em relação ao cronograma. Por isso que é difícil você falar, vai ser tal dia, quantos que vão chegar, porque a gente recebe a notícia uma noite para receber a vacina no dia seguinte. E a gente só sabe o quantitativo naquela mesma noite. Ou seja, a gente não tem nem como fazer uma ação programática de interfacear quantos grupos vão ser. E aí, quando a gente começou a receber a vacinação da AstraZeneca, a gente já tinha, né, na lista de prioridade a parte da deficiência, a gente conversou diretamente com o Renê, para que a gente pudesse ver o local, a sugestão inclusive veio dele, por causa da acessibilidade, os carros, que é um local onde os carros podem parar, e a equipe se deslocar até os carros e poder fazer essa, sem tumulto, sem confusão, o dia todo, não é para um horário restrito. Inicialmente a gente tinha uma intenção até de vacinar junto com esse grupo, os tutores, as pessoas responsáveis, né, por esses pacientes. A gente acabou não conseguindo porque a dose de vacina não foi suficiente. Mas a gente manteve a ação com o grupo de deficiências para poder exatamente fazer acessibilidade, acesso à vacina. A gente tem ainda uma ação muito grande no município em relação ao Covid, não acabou, não temos baixa, que as pessoas falam assim, mas não morrem mais pessoas de outras coisas, morrem, mas morrem mais ainda de Covid. Nós fizemos, o município de Maricá, ele montou uma estrutura para que a gente pudesse receber qualquer tipo de vacina, inclusive a Pfizer, inclusive a Sputnik, que tem maneiras diferentes de conservação. A gente tem hoje um centro de frios, uma rede de frios, que é capaz de receber qualquer tipo de vacina. Só que a gente não comprou isso hoje. Essa programação já vinha há um tempo, até para a gente poder receber. O Estado entrando em contato com a gente para que a gente pudesse ceder para eles. Então, assim, a gente fez essa programação, só que, infelizmente, a gente não tem esse quantitativo de vacina, que era o qual que a gente queria já estar vacinando a população toda, terminando as comorbidades, ter vacinado todo mundo e começado com as idades seriadas, independente das comorbidades. Mas fazer vacina, sem ter previsão, hoje a gente sabe que é o que a gente tem. Quando que vai chegar? Não sei. Então isso é muito complicado para a gente que é da ponta, para a gente que vê os pacientes internando dentro do hospital. E eu digo, mais uma vez, se nós não tivéssemos hoje o Hospital Ernesto Che Guevara, a nossa situação, a situação de Maricá, não só de Maricá, mas de muitos municípios, tanto da Metropolitana 2 quanto da Baixada Litorânea, ia ser muito pior. Hoje, Becari, começou também um estudo que a gente fez, 2 estudos Sentinela, junto com a FRJ, para avaliar o nível de contágio. A gente tinha feito antes da variável, a gente tinha 2 estudos, esse é o 3º estudo, após a variável da P1, e nós já tivemos 2 casos descobertos semana passada no município de Maricá. Então, nós vamos fazer um estudo Sentinela, que é feita uma coleta aleatória na população, independente de sintomas, para a gente ver o grau de contágio da população. Então, a gente está investindo exatamente para poder diminuir essa fase de contágio. Havia sido me dito pelo Renê, né, o presidente do CONDEF, que a senhora tinha uma dificuldade muito grande de vacinar as pessoas com deficiência, por não existir no Brasil um censo seguro desse número, né? Principalmente onde é que eles estão dentro de cada município, que tipo de deficiência. E ele me falou que havia sido pensado por ele e a senhora juntos aproveitarem esse momento e terem assim os dados mínimos que pudesse ter ideia de que, por exemplo, no primeiro distrito, nós temos tantas paralisias cerebrais, tanto isso aqui está sendo feito. Exato, a gente está junto com o CONDEF fazendo, inclusive vamos passar para a assistência social também, o nosso banco, o nosso observatório, o nosso banco de dados, para que a gente possa interfacear com o que a gente tem pessoas que não têm acesso à atenção básica, e que a gente possa ter um número mais próximo do número real. E os outros distritos? Esse dia D, a senhora disse que vai se repetir em outros distritos,
mas existe a dificuldade de vacina. Vocês conseguem fazer uma previsão ou realmente fica difícil sem o governo federal dar uma certeza? Então, a gente deixou essas vacinas, que a gente tem da AstraZeneca, reservadas para o grupo da deficiência. Então, a gente tem essa previsão daqui do primeiro distrito, do segundo e do terceiro, já utilizando as vacinas que a gente previsionou em relação ao cadastro prévio que a gente já tinha anteriormente. Pode ser que tenha um aumento em relação, por isso que é um grande observatório, mas a gente já previsionou para que não falte a vacina para os deficientes. Bom, estamos aqui com o vereador Marquinho da Juventude, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal de Maricá. E eu queria saber de você, Marquinho, bom dia, porque nós temos uma lei que dá prioridade à pessoa com deficiência que não estava sendo respeitada em lugar nenhum. Foi feito alguns decretos a nível estadual e federal, colocando a pessoa com deficiência como preferência, mas também atribuiu ao município, de acordo com o calendário, a conveniência, a disponibilidade de vacina. Nós sabemos de uma dificuldade muito grande de vacina em Maricá e a gente vê um esforço muito grande, né, da municipalidade vacinar as pessoas com deficiência. A que você atribui esse esforço? Qual foi a compreensão de vocês? Qual a importância dessa data, desse marco hoje, aqui em Maricá, para a pessoa com deficiência? Bom dia. O que acontece? Isso sempre foi um assunto tabu e aqui no município a gente vem tentando quebrar isso. Infelizmente, a gente vem sofrendo certas represálias pelo governo federal, mas com todo o esforço da nossa secretária, do prefeito, de nós vereadores, a gente vem tentando fazer o melhor para todos os nichos, para todos os públicos e principalmente para a pessoa com deficiência, portadora de deficiência, tendo em vista que a desigualdade é muito grande ao longo de todo o tempo. E em tempo de pandemia, essa desigualdade ficou muito mais escancarada, o acesso fica muito mais difícil, a pessoa que tem cadeira de roda tem um contato com a roda que está no chão, a pessoa que tem deficiência visual, que precisa do tato, até para ler em braille, tem o risco do contágio, a pessoa que tem a deficiência intelectual tem aquela dificuldade de utilizar a máscara, de fazer uso do álcool em gel. Então, todas as dificuldades que estão sempre no cotidiano da pessoa com deficiência, em meio a uma pandemia, em meio a um momento tão crítico que a gente tem hoje aqui na nossa saúde, fica mais evidente. Então, hoje é um dia muito importante, esse primeiro ato aqui. Eu ia até brincar com você, eu falei assim, a pergunta fácil foi essa e vem a pergunta difícil. Houve uma queixa muito grande na gestão passada, né, do afastamento da Comissão da Pessoa de Direitos da Pessoa com Deficiência, do CONDEF, da Secretaria de Políticas Inclusivas, um isolamento. Quer dizer que a gente pode esperar então agora uma comissão mais ativa, recebendo os projetos de lei, analisando, apresentando ao CONDEF, conversando com a Secretaria de Políticas Inclusivas? Sem dúvida. Hoje, inclusive, tem uma reunião marcada com a Secretária de Políticas Inclusivas. Já venho mantendo um contato com o CONDEF. Ontem mesmo, na sessão, eu tive a oportunidade de questionar a falta de um neuropediatra e de um psiquiatra nos postos de saúde do nosso município. Venho em constante contato com o presidente do CONDEF. Quero ser o porta-voz, quero estar junto nessa luta, que eu tenho certeza que não vamos sofrer mais com esse afastamento e estaremos tanto quanto hoje nessa ação e em tantas outras mais. Bom, continuamos aqui em Itapeba, no dia D de vacinação, e agora com uma figura ilustre que está morando na nossa cidade, que é o nosso medalhista olímpico, Clodoaldo, mas vou deixar ele se apresentar, que ele gosta de fazer uma apresentação bonita. Vai lá olhando para a câmera, Clodoaldo.
Você gostou, né, da minha apresentação? Então, galera, olha só, é Clodoaldo Silva, campeão paralímpico, 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes em 5 Paralimpíadas. E eu costumo dizer, Becali, que eu fui o cara que pus fogo no Maracanã, acender a pira dos Jogos Rio 2016, né? Então, sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte, nasci com a paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto. Na infância e adolescência passei preconceito, passei discriminação, mas com esse bom humor, com essa alegria, eu consegui superar essas dificuldades, comecei a nadar como fisioterapia e aí não parei mais. Participei de 5 mundiais, 5 Parapan-Americanos, 5 edições do maior evento esportivo do planeta voltado para pessoas com deficiência, então tem uma história muito legal no esporte. Clodoaldo, me diz uma coisa, foi feito um decreto que para mim desnecessário, você é conhecedor da Lei Brasileira de Inclusão tanto quanto eu, ou até melhor, e lá já nos coloca como prioridade, principalmente em eventos como catástrofes, pandemia e tudo mais, né, endemias, mas foi necessário que fizesse um decreto para nos incluir como prioridade na vacinação depois de muita briga em muitos locais. E esse decreto que foi feito, ele altera uma lei que diz também que essa prioridade é de acordo com a disponibilidade de vacinas e o calendário de cada município. E nós sabemos que a disponibilidade de vacina está muito difícil, que Maricá tentou comprar do Butantan e acabou que o Butantan fechou só com o governo federal, tentou comprar da Rússia, a Anvisa não deixou. E Maricá se percebe que houve uma boa vontade muito grande, um esforço muito grande, né, para administrar as vacinas, para poder fazer esse dia de vacinação das pessoas com deficiência. Eu julgo isso um marco na luta da pessoa com deficiência em Maricá, uma luta que você, depois que mudou para cá, tem comprado também, está com um programa de rádio agora. O que você tem a falar da importância desse dia, da importância de vacinar as pessoas com deficiência? Becali, eu sempre falo, né, que o Brasil é o país que tem uma lei mais completa para pessoas com deficiência. E como você tão bem falou, a Lei Brasileira da Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi instituído lá em 2015, pegou todas as leis, juntou no Instituto para nos dar essa prioridade. E o que estamos vendo, não só no nosso país, mas em todo o mundo, é uma pandemia que a gente vê números altos, alarmantes, e a nossa prioridade, ela não precisava ter decreto municipal, ela já tem uma lei, não é de hoje, faz muito tempo. E eu fico muito feliz, né, de uma cidade como Maricá está infelizmente tem que colocar um decreto municipal para beneficiar as pessoas com deficiência, que isso já tem lei, mas que essa iniciativa possa servir de exemplo para outras cidades, para outros estados, colocarem novamente as pessoas com deficiência como prioridade, né? Porque nós temos uma limitação, nós temos muitas vezes uma dificuldade imensa de poder tá saindo de casa para poder lazer, para poder fazer uma reabilitação. Então, ter essa prioridade, que já é o nosso direito, não é favor. É direito, e a gente tem que lutar sempre quando a gente vê essas coisas acontecendo que estão passando por cima da lei da pessoa com deficiência. Clodoaldo, houve um trabalho na cidade que vem sendo desenvolvido há muito tempo no CONDEF. Se não me engano, você já esteve no CONDEF daqui também, né? Eu estive, o René Lazari é um guerreiro no CONDEF, e nós temos visto na cidade. Agora, por exemplo, vão começar o calçado acessível, estão fazendo decks nas praias para facilitar o acesso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida às areias das praias. Nós temos visto um avanço muito grande. Só que nós ainda não tivemos uma representatividade efetiva na Câmara dos Vereadores ou no próprio Executivo, né? Nós não tivemos ainda uma secretaria específica, exclusiva, uma coordenadoria e comandada por uma pessoa com deficiência. Nós não tivemos um vereador comandado. Você tem algum plano de futuro
de vir candidato a vereador na cidade de Maricá, representar essas pessoas? Passa isso na sua cabeça? Você que é um destaque internacional, você é uma pessoa de evidência, que tem um nome, que é conhecido, que tem essa possibilidade? Becali, é aquela nossa frase do segmento da pessoa com deficiência, nada sobre nós sem nós, né? Então você falou muitas dificuldades e eu não falo nem pela maldade dos nossos gestores ou políticos. Muitas pessoas querem fazer, só que eles fazem do jeito deles e tem que ter uma pessoa com deficiência, uma pessoa que vive na pele todos os dias para que possa realmente mostrar a acessibilidade perfeita. Respondendo a tua pergunta, o que eu posso te falar é que dessa água eu nunca beberei, né? Ou seja, hoje eu não tenho pensamento de me candidatar como vereador, como qualquer outra coisa, porque eu tenho contratos com alguns parceiros, né? E não só por isso. Hoje eu vejo que eu ajudo muito mais sem ter um cargo, sem ser um vereador, sem ser um deputado, né? Então hoje esse é o pensamento do Clodoaldo, não se candidatar. Mas lá na frente eu não sei, né? Mas eu acho que eu acredito que eu consigo colaborar, eu consigo contribuir sem ter que ter um cargo para que isso, mas eu acho importante ter um representante com deficiência numa Câmara Municipal, numa Câmara Estadual, Federal, para que possa ser representado. Mas o Clodoaldo, nesse momento, não pensa ainda nesses outros voos maiores. Clodoaldo, para encerrar isso aqui, existe um projeto de lei do senador Romário que reserva cadeiras, tá, na Câmara dos Deputados, no Senado, para vereadores, para pessoas com deficiência. Uma lei que na época eu critiquei ao próprio Romário, porque a forma que foi instituído o projeto, municípios pequenos levariam 20 anos para terem uma cadeira reservada. Eu acho até que ele poderia ter feito essa projeção, mas de imediato reservando uma, né? E a partir daí, de acordo com o crescimento populacional, viriam as outras. E essa lei parou dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional. O que você acha da importância dessa representatividade lá? E se não seria importante a gente começar com pessoas como você, que tem um nome já, que é um destaque nacional, um movimento para que essa lei fosse tocada em frente? Becali, eu acho que toda lei, né, que venha a existir, todo decreto que fale de benefícios para a pessoa com deficiência é muito importante, né? Então, espero contar com tua ajuda. Você já está fazendo, mas vamos ver o que está acontecendo com essa lei para estar estacionada, né? Porque é importantíssimo. A gente vê a cada 2 anos, sempre há eleições aí, seja a nível municipal, estadual ou federal, e a gente, na maioria das vezes, vê um número muito pouco de pessoas com deficiência nos representando. O que a gente vê, na maioria das vezes, é uma pessoa, não tenho nada contra, mas é uma pessoa sem deficiência, que não tem contato com o deficiente, representando esse segmento que é tão grandioso, né? Não tenho nada contra, como eu falei, mas eu acho que o melhor, né? Quem tem representatividade, quem pode reivindicar, é uma pessoa com deficiência, aí esse vai ser melhor visto. Então, com certeza, todas as leis que vierem e as leis que estão aí, eu sou um cara que sempre sou a favor para que essas lutas, no bom sentido da palavra, possam ser cumpridas e, com isso, ser beneficiado o segmento da pessoa com deficiência. Esse é Clodoaldo Silva, nosso medalhista olímpico, um legítimo representante das pessoas com deficiência, que hoje se vacinou, né? Tá com um troféu ali na mão, olha lá, ó. Feliz da vida. É mais uma conquista das pessoas com deficiência a nível do estado do Rio de Janeiro e a nível de Maricá.